Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Eu vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. A entrevistada de hoje é a advogada doutora Camila Carniel, sócia do escritório Andrade Maia. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bem-vinda, doutora Camila, é uma alegria recebê-la aqui. Boa noite aos telespectadores. Boa noite. E a gente vai tratar de um tema bastante polêmico aí, que é a reforma trabalhista, que já deu pano para manga aí, muita discussão. E eu gostaria, para iniciar, gostaria de saber da sua avaliação geral, antes da gente trabalhar nas questões mais específicas, uma avaliação geral do que é a reforma trabalhista, segundo o seu ponto de vista. Ok. Na verdade, nós temos ouvido muita coisa dita sobre a reforma, né? Nas redes sociais, na televisão, artistas, né? Juízes, inclusive, advogados, mas a gente tem que fazer uma análise de toda a lei, da lei no geral. E analisando a lei em geral, eu entendo que a lei veio com o propósito de melhorar a economia do país, né? E inclusive em relação à economia das empresas, né? Porque nós tínhamos uma lei que era de 43, né? A CLT, e na verdade ela inibia muitos pontos, inibia o empreendedorismo, né? Ela gerava uma insegurança jurídica. Essa reforma, eu acho que um dos pontos fortes da reforma é gerar uma segurança jurídica. Porque muitas vezes as empresas negociavam com os sindicatos, faziam acordo, as negociações coletivas, e posteriormente o que era negociado era considerado nulo, né? E as empresas tinham que pagar todos aqueles direitos que entendiam que estava regulamentado, né? Então, alguns pontos que eu posso ressaltar favoráveis à reforma. Essa questão da ultratividade das convenções coletivas, que não é mais... Desculpa, pode repetir que eu não entendi. Ultratividade. Ultratividade? É, isso, que na verdade, assim, desculpa, é um termo bem jurídico. Então explica para mim o que é ultratividade, tá, por gentileza. Significa o seguinte, que se tinha uma convenção, um acordo coletivo, aquelas normas eram englobadas pelo contrato dos empregados, né? Elas passavam a fazer parte do contrato de trabalho dos empregados, né? Até que viesse uma nova convenção coletiva alterando esses direitos, né? E isso não é mais permitido, né? As convenções, os acordos coletivos, eles não têm mais um prazo indeterminado, né? Então, isso vai gerar uma segurança, né? Porque muitas vezes as empresas tinham receio de fazer algumas negociações e isso ser incorporado ao contrato, definitivamente. Entendi. Né? Outro ponto que eu entendo que também é favorável é a questão do intervalo, né? O intervalo intra-jornada, que é o intervalo para repouso e alimentação. Atualmente, esse intervalo não poderia ser negociado, né? Tinha que ser um intervalo de 1 hora para toda a jornada superior a 6 horas. Né? E, inclusive, o trabalhador que usufruía de 10 minutos, de 15 minutos, ou o trabalhador que usufruía 50 minutos, não existe uma diferenciação. Se ele não tinha todo o intervalo, ele recebia todo o intervalo. O que a reforma estabeleceu? Além de estabelecer que os acordos e negociações, os acordos e convenções podem reduzir esse intervalo, né, se houver interesse das empresas e dos empregados, além de reduzir, ela estabeleceu que, sendo 1 hora o intervalo previsto,
e não gozando uma hora, somente vai ser devidas horas extras sobre aquele período que faltar para completar uma hora. Entendi. Agora, uma das discussões, ou uma das críticas que eu escutei com mais veemência, e eu gostaria de saber se realmente é dessa forma ou não, ou a posição da senhora, mas que eu tenho escutado com bastante veemência, é o fato de que a empresa negocia, a negociação entre o patrão e o empregado é feita diretamente. É assim? Será dessa forma mesmo? Na verdade, pode existir a negociação, porque tem vários artigos da reforma que estabelecem, sendo estabelecido por acordo individual, né? Mas também, né, foi regulado uma comissão para representar os empregados, né? Além daquelas questões que já previa em relação aos sindicatos, está sendo regulado também uma comissão que vai atuar diretamente dentro da empresa em prol dos empregados, né? E eu entendo o seguinte, em relação a essa questão, tem sido muito debatida essa questão dos acordos, das convenções e também uma questão bem importante da contribuição sindical, que não será mais obrigatória, né? Eu acho que isso vai, na verdade, aproximar mais os sindicatos dos empregados. Vai fazer com que os sindicatos trabalhem, né? Pelo menos isso, né? Não ganha de graça lá o dinheiro do trabalhador. Que porque tinha na minha opinião, isso aí eu não sei. Tinha muitos sindicatos que existiam somente no papel. Sem dúvida. Que não tinham sede. Não, que continua existindo, que virou negócio. Isso é um absurdo, isso eu estou plenamente de acordo. E isso vai acabar forçando os sindicatos a se aproximarem do empregado, a defender os interesses dos empregados. Agora, a senhora tocou um ponto que eu desconhecia, mas gostaria, se puder me dar um esclarecimento. Essa comissão, como é que ela vai ser formada, essa comissão de empregados? Vai ser formada pelos próprios empregados? Não haverá interferência da empresa? Na verdade, ela é formada pelos próprios empregados, com eleição. Né? E ela tem estabilidade ou não? Eles têm estabilidade de 1 ano desde após o registro da candidatura, né? E até o final posterior, 1 ano até o final posterior ao término do mandato, né? Eles têm, sim, não podem participar por uma conclusão lógica empregados que tenham contrato por prazo determinado, né, que estejam em aviso prévio indenizado, por exemplo, e é estabelecido, agora eu não me recordo o número ao certo, mas é estabelecido um número X de empregados, se eu não me engano, de 200 a 300 empregados, seriam 3, eu não me recordo ao certo, isso eu posso verificar mais a fundo na lei, mas é estabelecido um número, é eleição, né? E eles vão efetivamente atuar no direito dos empregados. Já chegou algumas perguntas vindo do público. Eu vou fazer a primeira, da Ana Beatriz, do bairro do Cambuci, a próxima ali é a aclimação. Bem-vinda, Ana Beatriz. E ela pergunta, doutora Camila, o Brasil vai crescer com essa reforma? Obrigado, essa é a pergunta dela. Eu entendo que sim, eu entendo que vai sim promover uma melhoria das empresas, né? Disse muito que essa reforma, né, ela favoreceria somente as empresas e não os empregados. O que eu entendo? Favorecendo as empresas se fortalecendo, gerando um aumento, uma melhoria da economia dessa empresa, essa empresa vai gerar mais empregos. Então, consequentemente, vai também ocasionar a melhoria da economia do país. Muito bom. Nós temos o João Viana, da Vila Maria. Mais ou menos a senhora já respondeu, mas o João Viana fez essa pergunta. Eu vou colocar só para a senhora responder, para atender o nosso assinante. Bem-vindo, João Viana. E ele pergunta, essa reforma preparada pelo governo Temer atende os interesses da população ou somente os interesses dos empresários? O João Viana, estou vendo que o João Viana não está gostando muito dessa... Na verdade, é o que eu disse agora há pouco. Eu entendo que gerando uma melhoria para as empresas, vai gerar uma melhoria para os empregados também, né? Porque vai aumentar a geração de empregos. Okay. O foco é a geração de empregos? Eu entendo que sim. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Porque a forma que era, né,
ela muitas vezes inibia o empreendedorismo, porque alguns empresários tinham medo de ampliar os negócios, né? Tinham medo de ajustar algumas, como eu falei há pouco, algumas cláusulas, né? E gerando uma segurança jurídica, inevitavelmente gera-se uma segurança para a economia. Muito bom. E nós temos, chegou a pergunta do Michel Júnior aqui do bairro das Perdizes, nosso vizinho, e ele pergunta o seguinte: boa noite, dizem que essa reforma foi feita para garantir o crescimento econômico do Brasil. Ele pergunta, né? Aonde se fundamenta essa afirmação? Entendeu a pergunta? Sim. Eu acredito que é justamente na insegurança jurídica que havia antes. Agora, tudo... uma coisa que eu entendo assim, muita gente... Eu acho importante esclarecer isso. Tem muita gente dizendo que tudo poderá ser negociado sobre acordo ou convenção coletiva. E isso não é verdade. Existe um rol de direitos do empregado, estabelecido no artigo 611b, que não diz, o artigo diz que configura objeto ilícito de negociação, né? Que seria, por exemplo, o salário mínimo, o salário maternidade, o salário paternidade, todas essas questões. Então, eu entendo o que poderia beneficiar tanto a empresa quanto o trabalhador pode atualmente ser negociado. Ok. O José Bonifácio de Mello, ele é do bairro Camboci. E ele diz: gostaria de parabenizar o programa de hoje. Essa mudança veio para trazer melhoria e as mudanças foram fundamentais. Obrigado. Obrigado, José Bonifácio. Ele está cumprimentando a senhora. Obrigada. E tem mais uma última pergunta aqui, depois ainda tem tempo, então vou fazer a pergunta aqui. Essa pergunta é da Laura da Silva. Laura da Silva, do bairro Vila Progredior. O Brasil tem 13 milhões de desempregados, diz ela. Mais 12 milhões de pessoas na economia informal. Esse cálculo está certo, sim. 3 milhões por essa recessão. E ainda quer retirar os direitos da gente. Pergunta: aonde o povo vai ganhar? Bom, a Vila Progredior está contra, a Laura está contra. Claro. Até eu entendo isso pelo fervor que se tornou essa reforma. Né? Muitas pessoas nem chegaram a ler o texto e fazem críticas. Né? Então, assim, uma coisa, essa intervenção do Estado, a reforma, ela ocasionou uma intervenção, ela estabeleceu, uma intervenção mínima, né, na autonomia, né, e a gente verifica que nos países mais ricos, essa intervenção é efetivamente menor, né. Então, o que a gente pode concluir? Uma intervenção mínima que gere maior segurança para os empregadores, né, consequentemente, vai aumentar o número... desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas é que eu acho que não existe como não concluir que, havendo uma melhora para as empresas, vai gerar mais empregos. E isso, assim, pelo que a gente lê dos dispositivos, isso é muito claro, porque eu conheço empresários que desistiram, que deixaram de ter negócios no Brasil, porque entendiam que a Justiça do Trabalho não desestimula ao seu negócio. Entendo perfeitamente. Outra pergunta é essa do Jaime de Jardim Bonfilholi. Bem-vindo. Jaime, não sei se a senhora... Ele faz uma pergunta, não sei, está no contexto, mas não sei se a senhora pode responder, mas eu, de qualquer forma vou ficar aqui registrado, que diz o seguinte: por que o Brasil é um dos poucos países que tem instalado uma justiça do trabalho? Lembrando que em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, as questões trabalhistas são resolvidas pela justiça comum e muito mais rápido. Obrigado. Isso aí... Não sei se está dentro da área da senhora, por isso que eu estou falando. Sim, na verdade isso aí é uma questão histórica, né? É a mesma forma que nós compararmos a colonização dos Estados Unidos com a colonização do Brasil. Que a colonização dos Estados Unidos foi uma colonização de instalação. Eles foram para residir no local, para criar negócios no local. Aqui foi uma colonização de exploração. Então, desde o início, né, no Brasil...
a economia já começou de forma diferente. E lá na época da Revolução Industrial, né, começou a se ver necessidade de uma justiça do trabalho, em virtude de que naquela época efetivamente existia muita exploração dos trabalhadores, existia uma carga horária excessiva, né, mas também a gente não pode ir ao extremo. Né, e eu considero que a CLT que a gente tinha, ela era extremamente protecionista, não fazia sequer diferenciação entre os empregados. Como é que eu vou comparar um empregado que que trabalha, por exemplo, numa fábrica, com um empregado que é diretor comercial de uma empresa? Eu vou interromper por aqui, que o tempo está estourando, e voltamos Claro. já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Esse é o ritmo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos, Olá, a partir notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo a doutora Camila Carniel. Ela é sócia do escritório Andrade Maia. Nós estamos falando sobre reforma trabalhista. No primeiro bloco aqui explodiram as perguntas, todas elas, umas a favor da reforma, outras nem tanto. Mas é assim, a vida é feita de polêmicas mesmo, e é quando a gente vai mexer com o direito dos outros, alguns ficam satisfeitos, outros ficam insatisfeitos, mas a coisa é assim mesmo. E eu queria começar o segundo bloco com a seguinte questão. Um dos grandes argumentos em prol da mudança, em prol dessa reforma, se basearia no fato que há um excesso de demanda na Justiça do Trabalho, ou seja, o trabalhador entra com a reclamação trabalhista em excesso. Esses são os argumentos colocados. Então, eu vou fazer uma pergunta. Essa reforma agora, ela cria algum mecanismo de inibir aventura judiciária, entre aspas, aventura, porque algumas pessoas chamam isso de aventura. Inibe? Na verdade, eu acho que ela faz com que o empregado, ao demandar em juízo, tenha mais responsabilidade, né? Por quê? Porque, atualmente, com a CLT atual, se o empregado ajuiza uma ação e não comparece na audiência inicial, o processo é arquivado
e pronto, nada acontece. E ele pode repetir outra vez? Pode entrar novamente, né? E se ele não for novamente, depois ele pode entrar ainda uma terceira vez, só que tem que aguardar um período, né? Ele pode, na verdade, demandar quantas vezes houver interesse, desde que não tenha ocorrido o lapso, a prescrição, né? Ocorre que a reforma estabelece que o empregado que ajuizar uma ação e não for na audiência inicial, o processo vai ser arquivado e se ele não comprovar justo motivo para não comparecer nessa audiência inicial, ele vai ser condenado ao pagamento de custas e somente poderá ajuizar uma segunda ação se ele fizer o pagamento dessas custas. Agora, se ele perder, se o funcionário, pela nova legislação, ingressar na Justiça do Trabalho e tiver sua pretensão derrotada, ele será condenado em honorários ou não? Será condenado em honorários advocatícios, pelo menos é o que estabelece a lei, né? Nós não sabemos como os juízes vão aplicar, né, a lei, porque muitos estão alegando que alguns dispositivos são inconstitucionais, que não vão aplicar alguns dispositivos, que vão dar uma alteração, uma interpretação diversa, né? Ele será condenado e se ele for, esses honorários, né, poderão ser descontados do valor. Se ele for total improcedência, né, e ele for beneficiário da assistência judiciária gratuita, ele vai ter que pagar, mas se não for comprovado, se não for localizado bens dentro de um prazo de 2 anos, esse direito prescreve. Agora, mas isso não é um fator a inibir qualquer, porque a Justiça do Trabalho, vamos dizer, não é que eu estou tentando evitar dizer o termo uma questão de sorte, loteria, esses lugares comuns, mas quando você ingressa, você não tem certeza se você tem o direito ou não. Toda ação judicial, por mais certo que você, não, eu acho que eu tenho, mas quem decide é o juiz, quem determina o direito é o juiz. Isso não é um fator a complicar a vida do trabalhador? É que, na verdade, né, se ele não tiver condições de pagar esses honorários, por exemplo, não vai ser retirado o bem de família, todas as regras de empenhorabilidade continuam valendo. Se ele efetivamente não tiver condições de pagar esses honorários não vão ter como ser cobrados, né? Então, não vai ser penhorada a conta salário, por exemplo. Por exemplo, a gente está falando dos miseráveis. Os miseráveis não têm nada mesmo e vão continuar não tendo nada. Agora, então não vai ser possível a cobrança do... Agora é aquele funcionário, não só de miseráveis vive a Justiça do Trabalho, a maioria é. Mas aqueles funcionários de porte médio, classe média que tem uma casa, tem um carro, eles correm o risco de sofrer uma execução, então. Sim, existe sim o risco de ter uma execução. Mas se uma demanda... Olha, eu vou lhe dizer assim, a maioria das demandas não são improcedentes, tá? A maioria das demandas não são totalmente improcedentes. E a gente verifica que quando uma demanda é totalmente improcedente, né, não é só por uma questão de ausência de provas, né, de não teve testemunhas para comprovar. É efetivamente porque não existia o direito. Né? Então, se tu está demandando uma coisa, se você está demandando uma coisa e você sabe que não existe aquele direito, você está agindo de forma equivocada e eu acho que o correto é efetivamente pagar honorários por isso. Ok. O Arnaldo, uma pergunta, Arnaldo Jardim Paulista, bem-vindo. O Arnaldo ele faz uma observação, que eu vou ler a observação dele, ele diz o seguinte: historicamente é importante lembrar que os governos militares, mesmo com todo o seu poder autoritário, não mexeram na CLT. Ao contrário, criaram mais direitos, como, por exemplo, fundo de garantia e a aposentadoria do trabalhador rural. Essa observação, tem algum comentário em relação à observação dele? Na verdade, assim, tem direitos que não foram, como eu disse anteriormente, tem direitos estabelecidos no artigo 611-B, né, que não podem ser alterados. Né? Uma dessas questões é o FGTS, né, que não vai ser alterado. O direito de greve não pode ser mexido, né? Então, e também era um outro momento da economia. Teve algumas questões na reforma que urgiam, era imprescindível uma legislação como o teletrabalho. Né? O teletrabalho, né, ele existia,
né, mas não era regulamentado. Então as empresas não sabiam. Eu posso fornecer os objetos necessários para esse trabalhador exercer a função dele na residência dele sem que isso seja integrado ao salário. Esse empregado ele pode comparecer na empresa sem que isso desconfigure o teletrabalho. Eu vou ter que pagar horas extras sobre como é que eu vou fazer o controle de jornada, né? Então tem muitas coisas tem muitas questões que na época, por exemplo, do governo militar, como ele citou, sequer existiam e sequer eram imagináveis. Né? Então, eu acho que efetivamente era muito importante isso. Agora, uma das alterações que trouxeram também foi objeto de muita polêmica, foi os chamados contratos por prazo determinado. Como é que é isso? Bom, na verdade, o contrato por prazo determinado... É esse o nome que o pessoal deu aí? Que é um contrato que parece que... na verdade, assim, deixa eu... Contrato temporário. Perguntar uma coisa. É sobre a questão da terceirização? Isso. Na verdade, assim, a reforma, né, ela ratificou a lei, né, aquela lei da terceirização, que a nova lei da terceirização, ela estava gerando algumas dúvidas. Se ela seria aplicada somente ao contrato temporário, né, ou se poderia ser qualquer contrato terceirizado, né. Com a reforma trabalhista, ficou estabelecido que a terceirização pode ser tanto da atividade meio quanto da atividade fim. Né? Foi enfatizado pela reforma isso. A terceirização pode ser sim da atividade fim e anteriormente não podia ser terceirizada a atividade fim. Isso é um avanço ou um retrocesso? Eu entendo que é um avanço, né? Porque muitas vezes, por exemplo, esse fato da terceirização da atividade fim, muitas vezes, quando tu vai terceirizar uma atividade, né, a empresa contratada, né, ela tem que expor, por exemplo, produtos, né, de forma a manter um padrão da empresa contratante, né? E se existisse algum tipo de treinamento, né, por parte da empresa contratante para os empregados da empresa contratada, né, isso muitas vezes alguns juízes que esse treinamento já entendia como um vínculo de emprego com a empresa contratante. E não, a reforma inclusive estabelece isso, que pode haver, se houver uma necessidade, pode haver sim esse treinamento, né? E eu acho que vai ampliar, eu acho assim que muitas coisas que estão sendo vistas, né, como prejudiciais ao empregado, eles vão gerar uma segurança no empregador, né, que vai, com certeza, assim, eu não posso dizer com certeza porque eu não sei como é que vai ser aplicado, né, mas a minha intuição é que sim, vai gerar uma melhoria também para o empregado. A gente não pode afirmar com certeza, porque a gente estaria fazendo futurologia, né? Desculpa a expressão, não, claro. Só que assim, na verdade assim, eu acho importante eu destacar uma coisa, todas essas preposições, todas essas questões que eu estou falando, elas estão estabelecidas na reforma, né? Mas nós não sabemos, porque assim, as associações de magistrados, inclusive, têm feito algumas reuniões para falar sobre isso, né? Então nós não sabemos como vai ser aplicado. Então assim, um conselho que eu deixo para as empresas, antes de alterarem, não leiam a reforma e desde já façam alteração nos seus procedimentos. Consulte um profissional, né? Como a gente diz, tem uma colega minha que usa uma brincadeira assim, como se tu quando tu vai adquirir um celular, né? Se é um celular novo, primeiro tu vai verificar se ele está dando problemas, né, antes de adquirir. Claro. Então vamos verificar como é que isso vai ser tratado pelos juízes, né? Como é que vai ser tratado pelos doutrinadores, né? Eu aconselho a não tomar nenhuma decisão precipitada. Eu estou com o tempo estourado, eu vou fazer só tem uma observação aqui, vou registrar uma observação e dou o encerramento, passo para a sua consideração final, com um minutinho só, bem rápido aqui,
É o Oliver Moreira, ele é do bairro de Santana, Zona Norte, São Paulo. Diz ele, é uma afirmação, né? Querem acabar com os direitos trabalhistas dizendo que é bom para o empregado. Será que a escravidão era boa para o escravo? Essa é a observação dele. Seu encerramento. Um minuto, não precisa. Sim, na verdade, assim, com relação a isso, eu Não acho precisa que nem responder. não tem como comparar. Tá. Né? Eu acho que não existe como comparar a escravidão com a reforma trabalhista. É uma coisa assim que eu nem posso fazer uma observação porque é incomparável. Né? E o fechamento, eu entendo assim, é esse o conselho que eu dou tanto para os empregados como os empregadores. Vamos aguardar. Vamos verificar como é que vai ser a atuação dos juízes, como é que vão se comportar os doutrinadores, né? E as empresas. Antes de efetivamente fazer a mudança, eu acho que deve procurar o auxílio de um profissional. Tem uma pergunta aqui, é do Jaime do Jardim Bonfilioli, é muito rapidinho, não sei se é o do... A gente tem tempo? Tem mais um minutinho. Ele pergunta, o Jaime, doutora Camila, os robôs virão ocupar em médio prazo metade dos postos de trabalho. Isso é verdade. Essa nova reforma trabalhista irá contemplar essa situação no Brasil? A robotização da linha de produção, essa coisa toda. Na verdade, a reforma não fala nada especificamente com relação a isso, né? Mas reduzindo algumas coisas, a gente pode manter os empregados. Ok. Eu vou encerrar por aqui. Agradeço a doutora Camila. Obrigada. A alegria foi toda minha de recebê-la aqui. Um prazer, convite. Espero que seja a primeira de muitas outras participações sua aqui. Sua presença brilhantou aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada aos telespectadores e boa noite. Boa noite. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima semana nesse mesmo horário. Obrigado e até lá. É isso. Pode subir.